Olá, bom dia. Hoje eu vou dar minha opinião pessoal sobre o homossexualismo masculino e feminino. Eu assumo a responsabilidade de fazê-lo. E por esta minha opinião, eu posso ser julgado. E a minha opinião não é outra, senão a mesma opinião de Rubem Alves sobre urubus e beija-flor. Eu estava terminando a leitura de um artigo científico. De vez em quando é bom ler ciência. A gente fica mais sabido, tudo explicadinho. No final das contas, tudo se deve a esse gigantesco, infinitamente pequeno chip que existe dentro das células do corpo, chamado DNA. Nele está gravado o nosso destino. Antes de existir, eu já estava programado inteiro. A cor dos meus olhos, as linhas do meu rosto, a minha altura, os cabelos brancos precoces, o seu adeus, que nada consegue evitar, o sexo. Diz alguns que lá está um relógio que marca quantos anos eu vou viver. E é implacável. O que a natureza põe, não há homem que disponha. Programa mais complicado que o DNA não existe. Tudo tem de acontecer direitinho, na ordem certa. E quase sempre acontece. Quase sempre. Vez por outra, uma coisinha não acontece segundo o programado e o resultado é uma coisa diferente. Assim aparecem os daltônicos, que não veem as cores do jeito que a maioria vê, ou o canhoto, que tem de tocar o violão, ao contrário eu, por exemplo, sou canhoto. E de vez em quando uma criança com síndrome de Down. E quem não me garante que Mozart não foi também um equívoco do DNA? Pelo que eu sei, a receita não se repetiu até hoje. O artigo prosseguia para mostrar que é assim que de vez em quando aparecem pessoas com uma sensibilidade sexual diferente, os homossexuais. Tudo acontece lá no DNA. Um relézinho que funcionou de maneira não programada. Primeiro caiu o relé que determina o sexo, se você vai ser homem ou mulher. Depois o relé que determina as características secundárias que fazem a imagem do homem e da mulher. E por fim, o relé que determina o objeto que vai disparar as reações químicas e hidráulicas necessárias para o ato sexual. Esse objeto é uma imagem. Nos heterossexuais é a imagem de uma mulher, nas mulheres heterossexuais é a imagem de um homem que faz o seu corpo estremecer. Acontece, entretanto, que por vezes esse último relé não funciona e a pessoa fica ligada à imagem do seu próprio sexo. A imagem que vai comover seu corpo é uma imagem semelhante à sua. E é isso que é ser homossexual. O homossexualismo é uma condição estética. Tudo por obra do DNA. Nada tem a ver com a educação, com a mãe ou com o pai. Ninguém é culpado, pois culpa só pode existir quando existe uma escolha. Mas ninguém escolheu, foi o DNA que o fez. E nem pode ser pecado, pois pecado só existe onde existe culpa. E nem pode ser curado, pois o que a natureza fez não pode ser desfeito. O pau que nasce torto morre torto.
E nesse momento, eu estava meditando sobre essas coisas que fogem à compreensão dos homens, como a origem do DNA, o processo pelo qual ele foi estabelecido, se por acidente, se por tentativa e erro, se por obra de algum programador invisível. Que uma coisa estranha aconteceu, um barulho que eu nunca ouvira no meu jardim do Éden. Eu tirei os olhos do artigo, olhei através do vidro do meu grande janelão aqui em casa, e o que vi inacreditável, um urubu. Sim, um urubu batendo furiosamente as asas como se fosse um beija-flor diante de uma flor de alamanda, sugando o melzinho. Achei que estava tendo uma alucinação, mas não. Era verdade, o urubu, ao ver meu espanto, pousou no galho de uma árvore de sândalo e começou a se explicar do mesmo o que estava acontecendo. E ele falou. Ele disse: sofro muito, nasci diferente, urubu. Todo mundo sabe. O urubu gosta de carniça. E basta que se anuncie carcaça de algum cavalo morto, os olhos dos urubus ficam brilhando. A saliva escorre pelos cantos do bico. A língua fica de fora. E lá vão eles churrasquear. O urubu acha a carniça coisa fina, manjar divino. Eles não a trocariam por uma flor de alamanda por nada neste mundo. Mas eu nasci diferente. Meus pais, coitados, morreram de vergonha quando ficaram sabendo que eu, às escondidas, sugava o mel das flores. Compreensível, né? O sonho de todo pai é ter um filho normal. Isto é, igual a todos. Urubu normal gosta de carniça. Eu não gostava. Era anormal. Fiquei sendo objeto de zombaria. Na escola, logo descobriram minhas preferências alimentares. É impossível esconder. Se todo mundo está comendo carniça e você não come, que explicação você pode dar? Aí meus pais começaram a sofrer pensando que eu era assim por causa de alguma coisa errada que tinha feito na minha educação. Me mandaram para um padre severo. Ele abriu um livro sagrado e disse que Deus, o grande urubu, estabelecera que carniça é o manjar divino. Urubu, por natureza e por vontade divina, tem que comer carniça. Chupar mel é contra a natureza. Urubu que chupa mel de flor está em pecado mortal. Terminou dizendo que eu iria para o inferno se não mudasse meus hábitos alimentares. Me deu como penitência participar de 5 churrascos. Saí de lá me sentindo o mais miserável dos pecadores. Mas o medo não foi capaz de mudar o meu amor pelas flores. Não cumpri a penitência. Meus pais me mandaram então para um psicanalista que eu cobrava R$120 por sessão. Todos os sacrifícios são válidos para fazer o filho ficar normal. A análise durou vários anos e ao final fui informado que eu gostava de mel porque odiava meu pai, a quem eu queria matar para ficar sozinho com a minha mãe. Aí, além de pecador, passei a sofrer a maldição de Édipo. Continuei a gostar do mel das flores. Por isso estou aqui, no seu jardim do Éden, que você tanto ama e fala dele em todos os seus vídeos para o Facebook e para o YouTube. Houve um momento de silêncio e eu vi o que nunca tinha visto.
um urubu chorando. Notei que suas lágrimas não eram diferentes das minhas. Aí ele continuou: gosto das flores, não quero gostar de carniça, não quero ficar igual aos outros. Só tenho um desejo. Gostaria de não ter vergonha, gostaria que não zombasse de mim, chamando-me de beija-flor. Eu não sou beija-flor, eu sou um urubu. E eu gostaria de ter amigos. O que me dói não é a minha preferência alimentar, pois não fui eu quem me fiz assim. O que me dói é a minha solidão. Gosto de flores por culpa do DNA, mas a minha solidão é por culpa dos outros urubus, que poderiam ser meus amigos. Dita estas palavras, ele se despediu e voou por uma alamanda do jardim do vizinho. E eu fiquei a pensar que o mundo seria mais feliz se todas pudessem se alimentar do que gostam, sem ter que se esconder ou se explicar. Afinal, ninguém é culpado por aquilo que a natureza faz ou deixou de fazer. Foi isso que escreveu Rubem Alves no livro A Grande Arte de Ser Feliz. O homem nasce como um kit para ser montado socialmente, pelas pessoas ao seu redor, e que a vigência da teoria holística favorece a contemplação integral do ser humano, considerando-o no seu contexto socioeconômico, familiar, cultural e religioso. Essa teoria também pode ser aplicada ou se abordar a sexualidade humana em qualquer rumo de atividade ou em qualquer ação comportamental. Desde os primórdios da humanidade, a atração erótica entre pessoas do mesmo sexo é relatada em registros típicos de cada povo. E diversidade cultural norteava a acessibilidade, a tolerância ou a inadmissibilidade. Esta é a minha opinião pessoal, definitiva e irrevogável sobre o homossexualismo masculino e o homossexualismo feminino. E por essa opinião, eu quero ser julgado por você. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Muitíssimo obrigado por me ouvir. E até amanhã.